Vocês viram aquele meu videozinho ali da semana passada, falando sobre os meus pouquíssimos livros nacionais que eu li no ano de 2022 e sobre como isso foi um pouquinho decepcionante para mim. E aí eu pensei, por que não? Vou fazer um mês de outubro lendo apenas livros nacionais. Aí, por engano, eu joguei no meio lá dos livros nacionais da minha TBR para o mês de outubro. Eu joguei um livro de um autor português, por engano. Aí eu pensei, ok, até essa altura do campeonato aqui do Vagando e Divagando, em que eu comecei lá em fevereiro, eu não criei ainda nenhum conteúdo especial em relação a o mês especial de tal coisa aqui do canal. Outubro eu sei que geralmente é o mês do horror. Alguns canais, por exemplo, fazem as suas maratonas literárias e outros canais vão tendo seus conteúdos especiais, sei lá, um mês específico do ano para fazer alguma coisa, um livro de um gênero, enfim. E eu pensei, por que não fazer do mês de outubro no Vagando e Divagando um mês especial voltado apenas aos livros lançados em países lusófonos, ou seja, os países que falam a língua portuguesa, Brasil, Portugal e outros países colonizados por Portugal. Enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas livros lançados por autores de língua portuguesa. E esse é o tema do vídeo de hoje, que eu venho apresentar para vocês a minha TBR do mês de outubro e oficialmente o meu primeiro vídeo especial desse mês especial de outubro do Vagando e Divagando, que eu espero que eu consiga lembrar isso daqui a um ano, quando eu venha a fazer o segundo mês especial de literatura lusófona aqui no canal. Obviamente não entendo isso como uma obrigação minha, eu estou me sentindo obrigado a ler literatura nacional, literatura portuguesa ou de outros países que falam em língua portuguesa. Não, absolutamente não. Mas é uma ideia que veio à minha mente e alguns livros que estavam na minha TBR dos próximos meses, eu decidi adiantar aqui para esse mês de outubro. E tem de tudo. Temos clássicos supremos da literatura mundial, a livros jovens, fantasia, enfim. São 5 livrinhos que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu pretendo sim, a ideia é fazer um vídeo para cada livro, pelo menos, ou não sei se daqui a algum tempo eu decida mudar um pouquinho o formato desse mês especial. O mês de outubro em si aqui no canal não vai ser voltado apenas a esses livros, obviamente eu vou vir criar algum conteúdo pela frente, principalmente porque, tirando esses livros que eu vou apresentar para vocês, eu ainda vou estar lendo em paralelo O Caminho dos Reis, então provavelmente vai ter conteúdo de Caminho dos Reis em outubro aqui no canal. Então, só quero deixar vocês cientes disso. Antes de eu apresentar para vocês a TBR do mês de outubro, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Eu lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal às 17 horas. E é isso, vamos lá falar um pouquinho sobre esses 5 livrinhos da TBR do mês de outubro, 4 nacionais e um livro de literatura portuguesa, para começar esse projetinho aqui de outubro lusófono aqui no Vagando e Divagando. Então essa primeira edição do mês lusófono, eu não sei se esse vai ser mesmo o nome do projeto, se vocês tiverem alguma sugestão, inclusive, quiserem dar, deixa aqui embaixo que eu posso considerar deixar o nome oficial desse projeto aqui do Vagando e Divagando. Mas como foi uma ideia que saiu meio do nada, eu decidi, vou fazer isso, vai ser isso mesmo. Mas como eu falei, é uma TBR totalmente eclética e tem clássicos supremos da literatura mundial, temos literatura jovem, tem fantasia, tem ficção científica, isso tudo em 5 livros apenas. Fiquem ligados aqui, porque são 5 livros que, querendo ou não, eu tenho muita vontade de ler e eu acho que esse projetinho, essa ideia caiu em um bom tempo. Então, apesar de eu estar atrasando um pouco a minha TBR, a minha meta de livros para 2022, colocando só esses livros aqui, eu acho que vai valer muito a pena. Então vamos logo começar esse projetinho aqui para vocês. Eu não vou trazer sinopse do livro, até porque foi uma ideia que saiu meio do nada, então eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês assim, de repente. Então, o primeiro livro desse projetinho aqui vai ser Senciente nível 5 da Carol Kiovato. Como eu tinha falado para vocês antes, eu tinha a ideia de ler outros livros da Carol, eu estava planejando ler Porém Bruxa, mas depois que eu fiquei sabendo que a Suma vai lançar Porém Bruxa com nova capa, então eu decidi passar Senciente nível 5 na frente. Então esse vai ser o primeiro livro do projeto. Eu sei que é um livro de ficção científica da Carol Kiovato, então eu quero muito ver o que a Carol escreveu de ficção científica, porque eu fiquei muito fã de verdade
com a Árvore Inexplicável, e eu estou muito ansioso, de verdade, assim, para ver o que é que ela conseguiu aprontar escrevendo ficção científica, porque eu não sei o que esperar de verdade, e eu acho que entrar nesse universo dela, nessas criações da Carol Kiovato, sem saber o que esperar e ir totalmente cego para esse mundo que ela provavelmente vai me entregar, vai ser muito benéfico para a experiência. Então, eu estou de verdade muito ansioso para ler Sense8 nível 5. Lá no meu último vídeo, se vocês lembram, eu falei que eu estava pretendendo ler Carrie Soto está de volta, esse finzinho do mês de setembro. Então, a essa altura, provavelmente já terminei a leitura de Carrie Soto. Então, a minha primeira leitura de outubro vai ser Sense8 nível 5 e eu estou ansiosíssimo para ler esse livro, de verdade. O segundo livro é um dos clássicos supremos da literatura brasileira, um dos livros nacionais mais reconhecidos mundialmente. Eu acho que tem grandes chances de esse livro ser considerado talvez melhor até do que o livro mais conhecido desse autor. E é um autor também reverenciado mundialmente. Vocês sabem qual é o maior autor nacional da história. Não tem como ser outro que não Machado de Assis. E eu, depois de muito tempo, eu venho voltar a conhecer Machado de Assis através de Memórias Póstumas de Brás Cubas, dessa edição lindíssima aqui do Clube de Literatura Clássica, que eu peguei numa promoçãozinha de R$10 apenas, uma edição lindíssima dessa aqui desse livro. E eu estou ansioso demais. Eu já tive uma experiência antes com Machado de Assis, não li todo o livro, mas quando criança, totalmente sem noção, eu quis ler Dom Casmurro. Não sei porquê, não entendi nada, não lembro de nada. A única coisa que eu sei é da polêmica lá de Bentinho e Capitu. É Bentinho o nome dele? Não lembro agora, mas eu acho que é. Enfim, a única coisa que eu lembro é essa polêmica, traiu ou não traiu, quem sabe. Mas enfim, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos grandes clássicos de Machado de Assis. É um dos livros mais reconhecidos mundialmente da literatura nacional. Eu sei que talvez Paulo Coelho seja o autor mais vendido, mas eu sei como Machado de Assis é reverenciado mundialmente em relação às próprias Memórias Póstumas, próprio Dom Casmurro e outros lançamentos dele, e eu tô de verdade ansioso para conhecer esse aqui. Eu sei que talvez não vá ser fácil, apesar de ser um livro curtinho, porque é uma escrita que não posso falar por experiência própria, porque eu não tenho tanto conhecimento assim. Eu não tenho o hábito de ler clássicos da literatura brasileira, de contemporâneos do Machado de Assis, para que eu possa traçar algum paralelo na minha experiência com literatura em geral. Então eu não consigo dizer o que esperar da escrita do Machado de Assis. Ah, vai ser difícil. Ah, vai ser complexo. Não sei de verdade o que é que pode me esperar aqui. Eu acho que talvez vai ser complexo. Talvez sim. Talvez eu demore um pouco para me habituar à forma de escrita do Machado de Assis também. Mas eu acho que tem grandes chances de Memórias Póstumas de Brás Cubas abrir portas para mim da literatura clássica nacional que eu acho que eu preciso adicionar na minha biblioteca, e não me sentindo obrigado a isso, mas é porque eu sei, tenho certeza que existem grandes obras nacionais que merecem ser mais lidas. E, gente, de verdade, eu acho que nos últimos tempos a gente tem visto tanto criador de conteúdo aqui do Brasil esnobando um pouco os livros nacionais, que é um pouco decepcionante ver isso e a gente ter a consciência de que tem grandes obras aqui que são absolutamente reverenciadas fora do Brasil. A gente deveria dar mais valor sim à literatura nacional, aos clássicos, aos nossos contemporâneos. Então, essa é uma das ideias desse projeto aqui. E eu quero começar por esse grande clássico nacional que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, fiquem no aguardo que eu devo muito em breve falar sobre esse livro aqui no canal. É incrível como eu estou falando aqui bastante, eu acho, já nesse vídeo, e mesmo sem falar a sinopse, eu tenho certeza que esse vídeo está durando bastante. Eu tenho notado que eu tenho falado mais aqui nos vídeos. Deixa aqui nos comentários se vocês também sentem isso. Mas, enfim, essa é uma reflexão meio aleatória. Então vamos logo falar do terceiro título aqui da TBA, que é outro clássico absoluto, português, literatura mundial em geral. O pessoal olha para esse livro aqui, olha para aquele blocão de texto sem divisão de parágrafo e já se assusta. Mas eu acho que a ideia de ter uma literatura portuguesa que se aproxima bastante de uma história distópica e ser um livro tão clássico ainda assim, já foi o suficiente para que eu quisesse botar esse livro aqui nesse projetinho.
O Vitor Almeida ter falado desse livro lá no canal dele recentemente talvez tenha sido o pontapé que faltava para eu colocar na minha TBA esse livro, também. Mas enfim, eu estou falando de Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que, como eu falei, é esse livro que ele coloca dentro de uma literatura clássica portuguesa um elemento de distopia. A gente tem, por exemplo, um personagem que está lá no início do livro dirigindo quando de repente fica cego. De repente outras pessoas estão sendo contaminadas por essa cegueira. E a gente vai ver o que é esse livro. Eu não sei exatamente, como eu falei, eu não vou falar a sinopse de nenhum desses livros, porque eu vou entrar neles sem saber quase nada deles. Então, eu estou muito ansioso de verdade para ler Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro ficou parado muito tempo lá na minha wishlist da Amazon. Convenientemente, a Companhia das Letras disponibilizou lá no NetGalley a edição digital da nova edição especial de Ensaio sobre a Cegueira aqui no Brasil. Então veio a calhar, está na minha TBA do mês de outubro. Eu estou de verdade muito ansioso para ler Ensaio sobre a Cegueira. Talvez seja o livro que eu estou mais esperando ler nesse mês. Eu já quero emendar aqui que vocês lembram quando eu falei sobre querer ler mais livros da Clara Alves, que é autora de romance real. E eu decidi colocar um livro dela aqui, Literatura Jovem Nacional, e é Conectadas. E é o que eu posso falar sobre esse livro aqui. Eu queria ler mais livros dela. Eu gostei da experiência que eu tive com a escrita da Clara e eu espero gostar das personagens que ela vai me apresentar aqui. E eu espero me divertir também, como eu me diverti lendo romance real. É uma literatura jovem, o YA, então vai ser aquela leitura leve que eu tenho certeza que vai passar rápida. E eu não sei o que esperar, com certeza, mas eu sei que eu acho que eu vou gostar sim da experiência que eu vou ter com Conectadas. E o último livro é um livro de fantasia que é As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre. Que pronúncia horrível. Mas enfim, eu sei que o nome do autor não parece que é um autor nacional, porque eu tive que ir pesquisar para saber se esse é um autor nacional. Mas é um livro que ele está aqui no meu Kindle há algum tempinho. E eu decidi botar ele aqui, porque eu acho que estava faltando um pouquinho de literatura nacional, né? Ou, na verdade, literatura fantástica aqui nessa lista, apesar de ter lá a ficção científica da Carol Kielvater. Mas eu queria colocar uma fantasia mesmo. E As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre parece ser esse livro que faltava para encerrar de vez essa minha TBR do mês de outubro. O autor é o Jim C. Hunter. Eu sei que não parece de fato um autor nacional, mas ele é nacional sim. E esse eu sei que é um livro que ele é muito elogiado. Se a gente entra lá nas avaliações da Amazon, a galera simplesmente ama esse livro aqui. Então, eu vi que ele estava aqui um tempinho já no Kindle. Eu comprei ele há algum tempinho, não foi pelo Unlimited, mas eu acho que inclusive ele tem no Unlimited. Mas ele estava aqui há um tempinho, eu estava rolando aqui para conseguir definir o último livro da minha lista da TBR de outubro. E eu, pronto, vai ser esse aqui, porque estava faltando a fantasia, eu decidi colocar ele. Tem outros livros de fantasia nacional que estão na minha lista de ler em breve, mas eu quis colocar esse, porque eu acho que talvez seja uma leitura mais leve. E eu sei que é um livro que tem uma certa hype por aqui, então eu acho que vai ser legal eu ler esse livro aqui e vir falar sobre ele aqui para vocês. E é isso, pessoal. Esses são os 5 livros desse meu primeiro vídeo, desse projetinho aqui de lendo apenas literatura lusófona. Esse primeiro mês de outubro do Vagando e Divagando vai ser voltado apenas à literatura nacional e um português que acabou entrando de penetra ali. Mas acreditem, nos próximos anos eu venho trazendo autores de outros países que falam a língua portuguesa. Vocês estão ouvindo aí cachorro latindo ao fundo, não querem parar de jeito nenhum, mas enfim. São 5 livros, eu acho que são 5 livros que tem grande chance de eu gostar bastante da experiência com eles. E eu estou ansioso para ler cada um deles. E esse é o vídeo de hoje. Lembra vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do canal, que saem sempre às quartas e sextas às 17 horas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.